200 gramas de bacalhau já cozido e desfiado. Tá aqui lindinho. E agora aqui eu tenho a mesma quantidade de batata. Eu pesei uma batata que deu 200 gramas, ela crua. O bacalhau eu pesei depois já de cozido, porque eu gosto que tenha bastante bacalhau. Eu estou usando, gente, a batata Asterix, porque é uma das batatas mais sequinhas que tem. Eu, inclusive, cozinhei essa batata na água do cozimento do bacalhau, que era para ela ter um gostinho. E assim que ela ficou prontinha, ficou molinha, eu espremi logo ela quente, que fica mais fácil de espremer. Então aqui tem a minha batata, que no caso realmente foi uma batata só, mas a quantidade é 200 gramas de batata. De repente você pega duas pequenas. Então vamos misturar essa batata aqui e o bacalhau. Vocês podem ver que tem um pouquinho mais de bacalhau do que batata, porque essa que é a graça. Esses bolinhos que tem, ao contrário, mais batata do que bacalhau, dá até uma tristeza da gente comer, né? Bom, outro ingrediente que eu vou usar vai ser um ovo orgânico. Caso você não encontre ou encontre e ache muito caro, use pelo menos o ovo caipira, que as galinhas têm uma vida melhor. Se não, use o tradicional mesmo, caso você não ache nenhum dos dois. Bom, agora aqui eu vou usar 2 colheres de sopa de salsa e cebolinha. Essas são do meu jardim. Se você puder, utilize as orgânicas, que são melhores. Se não, use a tradicional mesmo. Apesar dessa batata ser a batata Asterix, eu tô achando que ele tá um pouquinho mole. E o que isso pode acontecer? Na hora que eu for fritar, ele pode abrir. Então eu vou colocar aqui, para dar uma misturada, uma colher de sobremesa de farinha de rosca. Só que uma eu achei que ficou pouco. Eu vou botar mais uma, porque assim a farinha vai absorver o excesso de umidade da batata. Ó, já tá ficando mais tudo juntinho e misturado. Não tá, ó, já tá ficando praticamente uma bola que a farinha vai absorvendo. Então assim, ó, eu vou garantir que se eu estiver fritando em imersão, ele não vai abrir, vai ficar feio, né? Vocês viram, olha, como é que ele estava todo espalhado. Quando eu botei a farinha, ficou quase que uma bolinha. Agora aqui, nesse ponto, a gente pode fazer duas coisas. Ou a gente pega 2 colheres iguais, no caso, essas aqui são de sobremesa, pega um pouquinho da massa e vai juntando uma com a outra. Isso chama, na gastronomia, de quenelle. Eu prefiro fazer as bolinhas pequenininhas com a mão, que eu acho que fica bem mais simpático do que você ficar com as colherzinhas. Então, agora você pega e vai fazer as bolinhas ou os croquetinhos, né? Tem gente que gosta de fazer eles compridinhos, tipo quibe, da sua bolinha. Vocês estão vendo? Olha, ela ficou tão sequinha, vamos dizer assim, agora a massa, que, ó, ela não gruda nada na minha mão. Então, eu vou fazer as bolinhas, daqui a pouco eu volto. Depois de meia hora, essas minhas delicinhas na geladeira para eles ficarem bem firminhos, eu agora vou fritar em óleo de milho.
você pode usar o óleo de sua preferência. Deixa eu falar só uma coisinha para vocês. Eu prefiro fazer os meus bolinhos como bolinhas, bem pequenininho. Porque o que acontece? Assim, na hora que eu for fritar, ele vai fazer uma crostinha completamente torradinha, no meio vai ficar molinho e cozido. Se a gente fizer ele muito grande, o que acontece? Para você conseguir que todo o interior dele fique completamente cozido, você tem que deixar mais tempo na fritura, ele vai absorver mais óleo e ainda vai ficar mais escurinho. Não sei se vocês são como eu, que reparam tudo de comida, mas você vai em alguns lugares, você vê aquele bolinho de bacalhau que tá marronzinho. Por quê? Porque ele foi gordinho, e teve que ficar mais tempo na gordura para que o miolo dele, né, todo o interior, fique completamente cozido. Se você fizer as bolinhas pequenininhas, lindas e maravilhosas, com pouco tempo, elas dando uma douradinha, elas estão cozidas, crocantes e divinas. Então, vou esquentar aqui o meu óleo, mas você aí que vai comprar a sua air fryer, não precisa esquentar óleo. É só ligar na tomada. Bom, vou deixar o meu óleo esquentar um tiquinho aqui, porque a gente quando faz fritura em imersão, a gente precisa que o óleo esteja bem quente, para que quando você coloque o seu ingrediente que você vai fritar, no caso até os meus bolinhos que estão gelados, ele não esfrie demais a gordura. E em vez dele ficar com a camadinha crocante, ele vai absorver toda a gordura e vai ficar meio murchambento, não vai ficar bom. E outra dica, nunca coloque muitas unidades do que você vai fritar também no óleo, que é para que isso não aconteça. Bom, o meu óleo não está fazendo mais barulho, isso é um indicativo que ele está no ponto, mas eu vou pegar um pouquinho de farinha de rosca e vou jogar aqui. Ó, vocês viram? Ela sobe rapidinho. Isso quer dizer que meu óleo está no ponto, está quentinho. Então, vou pegar e vou jogar umas bolinhas. Eu gosto muito de usar esse utensílio aqui, que ele fica fácil de você coar. Mas caso você não tenha um lindo igual esse meu aqui, você pode usar a sua escumadeira normalmente. Vamos dar uma mexidinha aqui, que é para elas não grudarem. Ela demora um pouquinho, viu? Porque eles precisam primeiro cozinhar dentro para depois dourar por fora e fazer aquela crostinha deliciosa. O ideal é que você mexa delicadamente, como eu falei, para eles não ficarem juntinhos, grudados. Ó, já tem uns começando a ficar meio bronzeadinhos. Esse bolinho aqui, gente, infelizmente ele só tem um defeito. Você tem que fritar, ou comer tudo no mesmo dia, ou até ficar uns 2, 3 dias na geladeira sem problemas. Depois você esquenta um pouquinho no forno. Ele não pode ser congelado, porque senão a batata vai absorver muita água no processo de congelamento e não vai ficar bom. Então eu não recomendo vocês congelarem, mas pode fazer, botar na geladeira, aí pelo menos 3 dias você vai comer o bolinho bem gostosinho. Até se você tiver um forninho, você bota no forninho elétrico ou então no forno. Bom, ó, pra mim tá com uma cor linda e divina. Então, tiro o excesso, espero escorrer o excesso aqui. E esse bolinho, ele é muito legal mesmo até você fritando, porque ele não fica muito gordurento. Fica, sabe assim, quando você come um bolinho que a sua mão fica suja, isso não acontece. Ele fica bem sequinho e é uma delícia. Ó, ó, ó o barulhinho.
como ele tá sequinho. Agora você bota aqui para escorrer. Agora eu vou pegar um limãozinho, vou espremer um pouquinho em um. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de abrir eles, ó como é que tá, cozidinho, e pegar um fiozinho de azeite daqueles portugueses maravilhosos.